Já se perguntou quantos golpes o Sukuna precisa usar para fazer todo aquele estrago com a expansão de domínio dele? Nesse vídeo nós vamos analisar quantos cortes o Sukuna precisa realizar para ser capaz de usar sua expansão de domínio por completo. E antes de começar, vale ressaltar que aqui nós vamos considerar todos os menores valores possíveis, arredondar os números para baixo, e assim nós vamos ter um resultado mínimo do que o Sukuna é capaz de fazer. Porém, nós vamos considerar que ele está fazendo sua expansão com alcance de 200 metros, que é o valor que foi dado como um máximo para ele durante a sua luta contra o Mahoraga. E o mangá de Jujutsu Kaisen fala que a expansão de domínio do Sukuna tem uma área efetiva do seu acerto garantido com um raio máximo de quase 200 metros, e aqui nós vamos considerar os 200 metros. E o mangá também fala que até o Fukuma Mizushi acabar, ele vai atacar todos os alvos dentro do seu alcance de acerto garantido. O mangá também fala que a expansão dele consegue usar os dois tipos de corte que ele tem, porém como aqui a gente só vai ver o número de cortes, não a potência desses cortes, então a gente vai considerar que ele está usando apenas o corte padrão e cortando objetos que não tenham nenhum tipo de resistência especial. E como foi mostrado tanto no mangá quanto no anime, o Fukuma Mizushi do Sukuna corta e retalha continuamente tudo dentro da sua área de efeito até que só sobre pó. E para facilitar a parte matemática e também não exagerar no resultado, a gente vai considerar que o Sukuna reduz todos os seus alvos até o tamanho de um grão de areia, que é completamente plausível, já que a gente viu que não sobrou nada depois de ele usar sua expansão de domínio, e tanto o anime, mas principalmente o mangá, deixam claro que enquanto ele estava retalhando tudo, um mar de areia estava se formando. E o mangá fala que a expansão do Sukuna tem um alcance máximo de 200 metros, mas isso vale para todas as direções ao redor do Sukuna, o que significa que em uma hipótese, por exemplo, onde tem inimigos em todas as direções ao redor dele, o Sukuna é capaz de criar uma esfera com 200 metros de raio com sua expansão de domínio. E como ele vai atacar todos os alvos que estiverem dentro da sua expansão, significa que ele consegue atacar qualquer coisa que esteja dentro dessa esfera, mesmo que ela estivesse completamente preenchida. Ou seja, nós vamos considerar o volume de coisas dentro dessa esfera como o máximo de alvos que o Sukuna seria capaz de retalhar até transformar em poeira. E o volume de uma esfera é calculado pela fórmula de 4 vezes π vezes o raio ao cubo, tudo dividido por 3. Como a gente sabe que o raio da expansão do Sukuna é de 200 metros, e aqui a gente vai arredondar os valores para baixo, a gente vai considerar o π como sendo 3. Dessa forma, o volume total da expansão de domínio do Sukuna é de 32 milhões de metros cúbicos. Mas considerando que ele não quer atacar ar e água, não foca seus ataques no chão para criar uma cratera de forma desnecessária, e levando em conta o número de estruturas vazias dentro do alcance da expansão do Sukuna, a gente vai considerar que ele apenas atacou ativamente pessoas e objetos dentro de um espaço equivalente a 1% do volume total da sua expansão. Para facilitar, imagina que como o Sukuna só dispara ataques nos objetos e pessoas que estão dentro do Fukuma Mizushi, é como se a esfera maior que representa o alcance total dele fosse simplificado em uma esfera menor que representa o volume condensado de tudo aquilo que ele de fato ataca. Isso significa que o Sukuna reduziu a pó ou areia com seus cortes o equivalente a 320 mil metros cúbicos de matéria, que seriam todos os alvos dentro da sua expansão. E 1 metro cúbico pode conter em média 100 bilhões de grãos de areia, o que significa que para cada metro cúbico ocupado pelos alvos do Sukuna, ele dividiu esse espaço em 100 bilhões de pedaços. Se nós jogarmos esse valor para baixo e considerarmos que o Sukuna dividiu todos os alvos da maneira mais eficiente possível, sem desperdiçar nenhum corte, sem precisar de mais de uma tentativa para cortar nada, nós temos que o Sukuna precisou de 300 mil cortes e depois outros 333 mil cortes dividindo os pedaços que já estavam divididos para cada metro cúbico ocupado pelos seus alvos. Isso resultaria em dividir esse metro cúbico em 99 bilhões e 900 milhões de pedaços, que nós vamos arredondar para 100 bilhões, porque aqui a gente está considerando o mínimo possível. Dessa forma, jogando por baixo, o Sukuna precisa de no mínimo 633 mil cortes para cada metro cúbico ocupado pelos seus alvos, o que significa que, considerando o total de 200 metros de alcance do Fukuma Mizushi, o volume resultante disso e quanto desse volume representa alvos de fato para o Sukuna, para ele atacar até reduzir a poeira todos os alvos dentro da sua expansão, como foi explicado no mangá, o Sukuna precisa lançar no mínimo 202 bilhões 560 milhões de cortes, o que significa que para performar todos aqueles cortes que ele faz durante sua expansão de domínio, o Sukuna tem a capacidade de lançar cortes o suficiente para, se cada corte matar uma pessoa, ele ser capaz de matar mais de 25 vezes toda a população do planeta Terra. Sem falar que ele vai fazer isso continuamente até não sobrar nada lá dentro. Então esse valor aqui foi simplesmente o mínimo necessário em um caso onde a expansão dele não está completamente preenchida de alvos e ele não quer atacar tudo e que ele só precisa de um corte para poder separar alguma coisa que está lá dentro. O que significa que, na prática, ele consegue realizar muito mais cortes do que isso. E depois de chegar nesse valor absurdo, faz muito mais sentido como o Sukuna conseguiu reduzir a nada tudo que estava lá na região de Shibuya, e aquela cena dele reduzindo a Mahoraga uma poça de sangue também faz muito mais sentido.
sentido, porque a quantidade de cortes que o Sukuna consegue disparar com sua expansão de domínio é praticamente sem fim. Então a gente descobriu que o Sukuna não só é o rei das maldições, mas ele também é o rei do dano por segundo, porque com 633 mil cortes para cada metro cúbico ocupado dentro da sua expansão, mesmo que alguém consiga resistir aos cortes dele, essa pessoa vai estar recebendo por segundo milhares e milhares e milhares de ataques, o que vai desgastar a resistência do alvo, e mesmo que o oponente seja muito mais forte que o Sukuna, é muito provável que ele perca simplesmente pela quantidade imensa de ataques que ele vai receber. Mas e aí, me fala, você imaginou que o Sukuna fosse tão apelão assim? A expansão de domínio dele com certeza é um absurdo. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não ficar por fora quando eu trouxer mais conteúdos como esse. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.